Lucas 13:20, quem achou? Vamos ler então a palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia, acompanha no telão. Se você tem, acompanha na sua Bíblia mesmo. O que é semelhante ao reino de Deus, e aqui o comparei, e ao que o compararei, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Graças a Deus. Pai, nós nos abrimos para ouvir a Tua palavra. Fala conosco. É interessante esse texto. Nós prosseguimos falando sobre um estilo de vida, desenvolvendo um estilo de vida sobrenatural. Estilo de vida fala daquilo que nós passamos a viver naturalmente. É como se o sobrenatural se tornasse comum e nós passássemos a viver numa completa dependência da ação do sobrenatural. Olhe para cá. Não tem nada mais interessante que a palavra de Deus agora. É como se o sobrenatural agora fosse algo indispensável para começar o nosso dia, para ir para a escola, ou para ir para a faculdade, ou para o trabalho, ou para fazer uma reunião de família, para qualquer situação. Quando o sobrenatural se torna parte da nossa maneira de viver, do nosso estilo de vida. Olhe para cá agora. Nós então estamos declarando que nós não podemos viver sem isso mais. É isso que acontece quando algo toma a nossa maneira de viver. Sabe, nesses dias, eu quero falar hoje sobre como a cultura do reino pode se infiltrar num sistema corrompido, numa era tenebrosa. E como Deus quer nos usar como canais, como pontes, através de nós, que a cultura do reino vai se infiltrar nesses lugares. É como se nesses dias como se Deus tivesse planejado nos colocar nas situações mais tenebrosas para demonstrar o seu domínio. Reparem, uma joia. Tem algumas joias, alguns anéis que os ourives ou os homens que fabricam joias preciosas, eles escolhem colocar uma pedra de diamante num anel ou numa joia escura, para que o diamante sobressaia, para que aquela pedra apareça. É mais ou menos isso que vai acontecer. É mais ou menos isso que faz parte do plano de Deus para nossas vidas. É colocar a cultura do seu reino, é colocar a cultura sobrenatural em meio a uma era escura, perdida. É plantar alguém que escolheu viver uma vida fora do comum, para que o reino de Deus se sobressaia em meio a tanta escuridão. Sabe? Nós, para nos infiltrarmos no sistema, precisamos de pureza e de poder. Vemos pureza no caráter de alguns homens na Bíblia. À medida que eles demonstravam lealdade e perdão e servidão, além da razão, Deus podia usá-los ainda mais para que eles se infiltrassem dentro de uma era dominada por poderes demoníacos. Sabe, e eu quero falar sobre a vida de um homem em particular hoje, um profeta do Velho Testamento, chamado Daniel. A integridade do coração de Daniel, a sua pureza, a sua maneira de viver, fez ele se sobressair em um reino totalmente dominado pelos poderes satânicos. Babilônia era, naquela época, um dos lugares mais satânicos que existia. A história de Daniel começa mais ou menos com seus 15 anos de idade. Ele é preparado, forçado a ser eunuco, doutrinado e adestrado, mais ou menos assim,
para servir ao rei. E ele sai da sua terra e é enviado à Babilônia com mais 3 amigos, com essa finalidade: jovens puros, inteligentes, preparados, dotados de uma sabedoria diferenciada, e eles saem com esse objetivo. E eles estão lá agora. E a gente começa a ver a vida de Daniel. O que acontece? Como o texto que acabamos de ler, Daniel, ele se comporta como esse fermento que entra na massa e que sutilmente, e que sem fazer barulho, que sem estardalhaço, ele vai crescendo, e de uma espécie de estagiário do reinado, ele chega numa posição de destaque, sem que ele use de artifícios humanos para isso. O que nós percebemos em Daniel? Para que a sua vida hoje seja um exemplo tão forte de alguém que entrou num sistema com força, e como um fermento foi capaz de espalhar uma cultura diferente, foi capaz de influenciar o reinado, foi capaz de ministrar ali dentro, ainda que ali fosse um lugar dominado por espíritos malignos. Daniel se torna um sábio, e o rei Nabucodonosor lhe vê como mais um dos magos, dentre os muitos que o reinado tinha, como mais um dos videntes. Mas Daniel sabia quem ele era. E essa é a primeira coisa que vai nos fazer, que vai formar uma geração que vai ser como um fermento, que vai entrar nos lugares sem que ninguém perceba, talvez, que vai entrar nos lugares sendo servo, sim, que vai entrar nos lugares ainda que você tenha um patrão, ou tenha um pai ou uma mãe, ou que você tenha que prestar conta com alguém que nem professa a mesma fé que você, mas você vai ser um testemunho lá dentro. Aquela pessoa que nem é cristã, que nem serve a Deus, vai se inspirar em você. Foi isso que aconteceu. Há um chamado da parte de Deus para sermos como esse fermento, que é capaz de causar uma influência na massa, sendo que você nem mesmo sabe e nem vê que ele está lá, nem percebe nem é notório muitas vezes a sua presença. Ele se perde no meio da massa, mas a sua influência no final do bolo é visível. É essa maneira sobrenatural de viver que vai gerar uma cultura diferente nos lugares em que Deus te estabeleceu. É essa maneira diferente de viver que vai fazer com que você entre em lugares que Deus te levou e você faça a diferença ali dentro. Mas o que a gente vê na vida de Daniel? Primeira coisa, para que ele fosse esse fermento que levedou a massa, que entrou naquele reinado, que entrou naquele lugar e fez toda a diferença, é preciso definir um posicionamento e um propósito pelo qual nós vamos viver. É preciso saber, eu já defini. Isso nos fala de valores fundamentais. Sabe, quem define os seus valores fundamentais, quem define o propósito e a razão pela qual vai viver previamente, essa pessoa está eliminando os riscos de ter que ficar em dúvida, ou de ter que ficar pensando no que vai fazer na hora em que tiver que tomar uma decisão difícil, na hora em que o seu patrão te mandar mentir, na hora em que alguém te mandar fazer uma coisa que te afasta daquilo que você acredita, daquilo que você tem convicção. Você não vai precisar ter dúvidas nessa hora, porque antes de chegar naquele lugar, você já havia definido o que você queria. Você já havia definido o propósito pelo qual você ia viver. Você já havia definido os seus valores fundamentais. E Daniel foi assim. Ele chegou num reino, ele era um estagiário, a sua maneira de viver ele fez galgar outras posições. Ele foi chegando e foi sendo elevado de nível, e as propostas e as ofertas foram batendo a sua porta, mas ele já havia definido o que ele queria.
ele tinha um propósito, uma razão pela qual ele iria viver os seus dias. Ele havia definido, escolhido uma posição para a sua adolescência e para a sua juventude. Daniel foi inserido em uma cultura demoníaca, em um sistema satânico, liderado por um rei que não temia nem um pouco ao Senhor. Ele foi introduzido em meio aos feiticeiros e videntes do reinado de Nabucodonosor. O rei o considerava mais um dos seus magos, mas Daniel sabia quem ele era. O rei pensava que ele era mais um dos videntes, mas Daniel sabia quem ele era. Não influenciava Daniel o que o rei achava dele, o que as pessoas pensavam que ele era. Daniel já tinha estabelecido a sua convicção: eu sei quem eu sou. E olha que eu não estou, preste atenção de quem eu estou falando, vá ver o contexto da vida de Daniel. Se tem alguém que tinha todas as razões para ter uma mágoa, uma ferida grande na vida, era ele. Ele foi forçadamente mandado para o reinado da Babilônia. Foi como escravo, mesmo que tenha sido para dentro do palácio, mas foi forçado a ser eunuco. Podia se revoltar contra os seus pais, podia guardar mágoa, ter feridas e feridas. Daniel resolveu andar por cima dessas circunstâncias, porque quem escolhe um estilo sobrenatural para viver, nem sempre Deus vai te conduzir para as coisas grandes da forma que você acha que é comum. Tem gente que pensa: Deus quer me usar grandemente, e pode ser que essa maneira grandiosa de Deus te usar vá ter que atravessar um vale tenebroso antes de chegar lá. E foi o que Daniel passou. Mas ele sabia quem ele era. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa saber quem você é. Diga assim: isso vai te fazer ser como um fermento para a massa. Isso vai fazer você ser como um canal de Deus para uma geração corrompida. Você vai entrar, e mesmo que ninguém note a sua presença, você vai influenciar aquele ambiente com o reino que está em você. Daniel caminhou por cima, olha para cá, ele caminhou por cima dessas coisas. Ele estava ali dentro de um lugar demoníaco, satânico. Ele estava dentro de um lugar dominado por um rei que não temia a Deus. Ele estava ali debaixo de circunstâncias difíceis. Ele tinha sido forçado, tinha sido expulso, mas ele sabia quem ele era. Ele tinha definido um propósito. Ele tinha escolhido uma razão para viver. E ele tinha decidido uma coisa: nada será capaz de tirar os meus olhos daquilo que eu já defini previamente. Se você quer ser como um fermento para a massa, se você quer ser esse canal, esse agente, essa ponte, essa pessoa que Deus vai usar para ser uma porta para muitos, para ser influência para os lugares que Deus te plantou, se você vai ser essa pessoa, você precisa, antes de tudo, definir quem você é. Você precisa saber quem você é. Uma outra coisa que Daniel descobriu para que ele fosse usado como esse fermento para a massa: é preciso descobrir o poder da santidade. Daniel descobriu bem cedo o poder da santidade. Ele não quis comer das delícias do rei. Sua separação para Deus é demonstrada pelo seu estilo de vida e não pelas pessoas com quem ele se associava. Muitas vezes você pode estar num trabalho, você pode estar numa empresa, você pode estar num lugar e você pode estar cercado de pessoas que não tem nada a ver com Deus. Não é isso que vai definir se você é santo. O que vai definir se você é santo é a sua maneira de viver. Nem sempre é as pessoas com quem você se associa. Daniel estava num reinado dominado por poderes satânicos, mas ele escolheu não se corromper, porque ele descobriu o poder que havia na santidade. Jesus, quando orou em João, ele disse: eu não peço que o Senhor tire eles do mundo.
Você não vai ser tirado do mundo, você vai conviver no mundo. Você vai ver pessoas tomando decisões erradas. Você vai ver pessoas agindo com desonestidade. Você vai ver pessoas matando, roubando. Você vai ver notícias absurdas. Mas Deus te chamou para ser luz em meio a todas essas trevas. E você só pode ser essa luz, você só pode ser esse fermento que vai levedar toda a massa, que vai influenciar todas as pessoas que andam ao seu redor. Você só pode ser essa pessoa, esse canal, se você descobrir o poder da santidade. Sabe, muitas pessoas na igreja vivem do mesmo modo, mas não se associam a incrédulos. Tem pessoas que acham assim: eu só vou conseguir ser um cristão puro se eu me desassociar de qualquer incrédulo, se eu não tiver amizade com as pessoas. E de fato nós não podemos ter comunhão com o estilo de vida que a pessoa que não conhece Jesus tem. Mas isso não quer dizer que nós não devemos ser portas para eles. Daniel estava no meio do mundo tenebroso para ser luz lá. É lá que nós vamos ganhar aqueles que precisam de Jesus. Mas antes você precisa descobrir o poder de ser santo. Você não pode ir para lá e se deixar influenciar. Você não pode se isolar dessas pessoas. Mas elas devem ser atingidas pelo reino que está em você. O reino está na esfera do Espírito de Deus, demonstrando o senhorio de Jesus. É a vida que recebeu o poder do Espírito, que atua como fermento no mundo em trevas. Se nós buscamos a Deus apenas para nos proteger de Satanás, isso é muito raso. O Espírito de Deus que opera em nós gera uma cultura que não está na defesa, está no ataque. Nós estamos aqui para atacar o mundo. Nós estamos aqui para invadir os lugares. Nós não estamos aqui para ficar nos protegendo. Ai, coitadinho de mim, lá vem de novo aquele amigo que fala para mim sobre beber. Ai, tem horas que eu não vou aguentar, vai ter uma hora que eu vou cair. Não. Nós estamos aqui para ser luz na vida deles. Nós estamos aqui para atingir a vida deles com a cultura que está em nós. Porque a nossa maneira de viver é descobrir o poder da santidade. O seu relacionamento com Deus não pode servir apenas para te proteger das setas do maligno. O seu relacionamento com Deus tem que te colocar na posição de ataque. Diga para a pessoa que está do seu lado: o seu relacionamento com Deus tem que te levar para uma posição de ataque. E não apenas para se sentir seguro. Você é quem influencia. Você é quem atinge. Amém? É você. Deus quer te usar como um fermento que vai entrar e que talvez as pessoas nem vão perceber a presença dele ali, mas que daqui a pouco ele vai levedar toda a massa e vai crescer, e as pessoas vão ser influenciadas, e as pessoas da sua escola, a sua sala vai se converter, e o seu trabalho vai se converter, e as pessoas da sua família vão se converter, porque você escolheu viver uma vida no sobrenatural. Daniel entendeu essas coisas. Uma outra coisa que nós vemos na vida de Daniel é uma clara disposição para servir. Sabe o que me chama a atenção na vida de Daniel isso? Porque ele está debaixo de um rei ímpio, alguém que exercia um governo satânico. Mas Daniel consegue ser humilde. Sabe, existe por aí uma corrente teológica que defende que o cristão tem que estar por cabeça, que ele tem que governar, que ele tem que ser presidente da empresa, que tem que ser chefe. Eu não tenho nada contra isso, pode ser que Deus nos coloque lá nesses lugares. Mas a posição bíblica para todos nós que servimos a Deus, ela nunca vai ser outra que não seja servo. Seja servo. Se quando você estiver sendo servo, Deus quiser te tirar lá daquele lugar e te colocar no outro, lembre-se que Ele te colocou mais alto para você ser mais servo ainda. Deus não dá poderes e cargos como o mundo dá. Os nossos cargos e o poder e a autoridade que recebemos é para aumentar o nosso nível de servidão. Seja servo.
Quando Nabucodonosor quis a interpretação do sonho que ele teve, nenhum mago da Babilônia, nenhum vidente conseguiu discernir o seu sonho. Ele não queria só saber a interpretação, ele queria saber o que ele tinha sonhado. Como nenhum mago conseguiu desvendar, ele deu ordem para que todos fossem mortos. Ele baixou um decreto: matem todos. E aí foram atrás de Daniel e dos seus amigos, para que eles fossem mortos também. Só que antes, Daniel disse assim: eu quero uma audiência com o rei. Eu quero uma audiência com o rei. E quando ele chegou diante do rei, olha o que ele disse: a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim sabedoria, não porque haja em mim mais sabedoria do que nos outros, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Em outras palavras, não foi porque eu sou grande, eu sou o cara, não é porque eu tenho muitos talentos, mas é porque Deus quer que vivamos. Olha, rei, eu não sou mais sábio do que os outros, eu não tenho mais, poderes do que os outros, eu não sou ninguém, rei. Deus só me deu essa capacidade aqui para te dizer o sonho que você teve, para que você, tendo a interpretação dele, você não mate a gente. Simples, humilde. É só por isso que eu estou aqui. Não é porque eu sou melhor. Daniel podia se prevalecer do seu dom, do seu talento, mas ele diminuiu. Ele conseguiu ser servo, Faça uso da sua posição para servir. Onde você estiver, talvez Deus tenha te colocado num lugar bem escuro, que você não entende por que você está lá. Você não entende por que você está cercado de tanta gente assim. Sirva a vida deles. Sirva. Seja um fermento para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade. Sirva. Conquiste eles com respeito, com honra. Deus vai te colocar em lugares porque você está servindo, não porque você é o cara ou você tem um talento especial. Mas quanto mais você serve, mais Deus te enxerga, porque é essa posição que o agrada. Diga para a pessoa que está do seu lado: seja como um fermento para a massa, seja como uma porta, seja como uma ponte que vai alcançar uma geração e que vai influenciá-la com a cultura do reino. Mas para isso, você precisa ser servo. Deixa eu falar uma coisa para você: sem servir, o mundo não será atraído para Jesus. Fique em pé no seu lugar. Como um fermento para a massa, como uma ponte para uma geração. Aqui é semelhante ao reino de Deus, e ao que compararei? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. É semelhante a um fermento que ela escondeu, mas não se pôde esconder por muito tempo, porque ele levedou toda a massa. A cultura do reino que está em você não pode ser escondida. Você entra em lugares que Deus vai te colocar. Você carrega a joia preciosa, o diamante, que é a mensagem do reino, que liberta o homem da sua escravidão e o coloca num lugar que Deus preparou para eles. E como é que você faz isso? Sendo esse fermento, que podem até ser que nem notem a sua presença, mas que em pouco tempo vai tomar toda a massa, vai influenciar toda uma geração. Feche os seus olhos onde você está. Pai, nós estamos aqui porque queremos ser essa geração que tem um estilo de vida sobrenatural, que tem uma maneira de viver, que escolhe a santidade, que escolhe
que descobre o poder de ser santo. Nós queremos ser essa geração que define os seus valores fundamentais, define um propósito, define uma razão para viver, e nada vai ser surpresa para ele, nada vai lhe espantar, porque ele já sabe o que tem que fazer. Pai, nós oramos nessa hora para que sejamos encontrados como essa geração do reino, que é como fermento que vai entrando e vai tomando tudo, e vai crescendo e vai conquistando aquilo que não foi conquistado, que vai tomando os territórios que o Senhor nos deu por direito e por herança. Que nós sejamos essa geração que não vai se esquecer de que a posição para tocarmos a outra é uma posição de serviço, é uma posição de servos. Nos ensina a sermos assim. Nos ensina a tocarmos o nosso trabalho, a nossa escola, a nossa faculdade, a nossa família, os nossos primos, a nossa casa, a nossa rua, os nossos vizinhos, dessa forma, como um fermento que leveda toda a massa. Nos ensina. Nós oramos que assim seja. Amém, Jesus. Amém.